Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar de um assunto bem sério, tá? Um assunto bem sério para muita gente, principalmente a galera aí que tem vontade aí de morar fora do Brasil, ter uma qualidade de vida melhor, tá? De ter uma qualidade de vida para sua família, beleza? Galera, o que eu vou falar aqui eu não sabia, né? Eu descobri há pouco tempo. E eu fiquei assim, impressionado com isso. E a gente vai falar sobre repatriamento. Eu nem sabia sobre isso, tá? Até porque eu nunca procurei, nunca precisei, nunca procurei saber sobre isso. Mas devido a essa pandemia que a gente passa, muita coisa vem surgindo e a gente acaba descobrindo um monte de coisa, tá? E se você não me conhece, eu me chamo Sidney Socorro, então já curte esse vídeo, dá o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Já passamos de 200 inscritos, vamos chegar aos 300, então vamos que vamos, bora pro vídeo e vamos falar sobre repatriamento, beleza? Esse vídeo aqui não é uma crítica, não é um julgamento, não é nada disso, tá bom? Eu vou falar pra vocês o que ocorre, o que acontece, e na verdade vocês façam o que achar melhor, né? O que é melhor para vocês, tá? Então vamos lá, o sonho de muita gente é morar fora do Brasil. Muita gente tem esse sonho de morar fora do Brasil. Eu tenho esse sonho de morar fora do Brasil, minha esposa também tem. A minha filha não, porque minha filha tem 5 anos, então ela não tem muito essa consciência. Mas muita gente procura paz, tranquilidade, qualidade de vida, até mesmo países para poder enriquecer, né, ter um poder de compra muito alto, absurdo, tá? É como eu falo, o Brasil ele é um país muito caro. Eu acho o Brasil muito caro. Para quem ganha um salário mínimo de R$ 1.000 aqui e tem que comprar um iPhone 11, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo do iPhone porque é uma coisa que é um absurdo, assim, eu fico muito espantado com isso. Então você quer comprar um iPhone 11 top de linha, você encontra aí por R$ 8.000, R$ 9.000, sendo que você vai, por exemplo, para Portugal, encontra 2.000 euros, mil e poucos euros, enfim, acho que no máximo 2.500 euros, tá? Ah, mas se você converter para real, vai sair a mesma coisa aqui no Brasil. Tá, só que se você vai para Portugal e trabalha em Portugal, vive em Portugal, ganha em euro, você praticamente aí precisa o quê? O salário mínimo em Portugal tá o quê? 700 euros, 600 e pouco? Você precisa o quê? De 5 salários mínimos de Portugal, 4 salários mínimos para comprar um iPhone. Aqui você precisa de 8, 9 salários mínimos para poder comprar um iPhone. Então, assim, é muito mais fácil você conseguir em Portugal, ou Estados Unidos, enfim, do que aqui no Brasil, tá? Isso explica porque muita gente, quando viaja, traz produtos lá de fora, tá? Isso não é novidade para ninguém, tá bom? E aí, o que acontece? Muita gente nessa busca de uma vida melhor, de um futuro melhor, acaba não se planejando muito bem ou às vezes não pensando em consequências, tá? E aí isso é uma coisa que é complicada de se falar. Por quê? Porque muita gente vai falar assim, cara, vambora e ver o que dá. Não fica pensando muito no futuro, não. Vamos ver o que dá. Quando tem gente que fala assim, cara, se eu for, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro e tal, não sei o que. As pessoas ficam pensando em tudo que pode acontecer e acaba não indo. Beleza? Então você tem esses dois lados aí, dessas duas personalidades. E aí quando você vai e dá tudo certo, ótimo, beleza, parabéns. Quando você vai e não dá certo, não por um motivo seu, não porque você levou pouco dinheiro, ou não porque você não arrumou um trabalho, motivos que não dependiam de você. Como a pandemia, por exemplo, não dependia de você, entendeu? E aí você tem que adiar os seus planos. Chega uma hora que a gente tem que pensar, insistir ou desistir, tá? E aí quando você pensa em desistir e consegue se recuperar a tempo, é uma boa. Mas às vezes a gente pensa em desistir e já está muito tarde. Tá? E como é que eu digo isso? Às vezes o dinheiro vai acabando, você está num outro país, você está nos Estados Unidos, por exemplo, o dinheiro vai acabando, 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 e você não tem como se manter no país. Ninguém vai te ajudar, entende? Você não tem família lá. Então no começo é sempre muito mais difícil. Tá? E aí não resta outra solução se não pedir o repatriamento, tá? Que nada mais é
que conseguir algo para regressar ao seu país de origem, tá? Seja um corpo de algum falecido, por exemplo, você viajou para a Espanha, para Portugal, para os Estados Unidos, sei lá qual for, teve um acidente de avião, a família pede o repatriamento do corpo. Ou até mesmo o repatriamento para você estar voltando, porque você não tem como se manter naquele país, devido a algum problema, tá? Eu não vou entrar em mérito como é feito o repatriamento, se vocês quiserem, vocês podem pedir aí no comentário, aí eu procuro mais sobre isso, converso com pessoas que já passaram por isso, ou pessoas que sabem sobre isso, e a gente conversa como é que é o processo para você pedir o repatriamento, tá? Mas enfim, então nada mais é do que isso, o repatriamento é só volta ao seu país de origem, beleza? Por algum problema, algum motivo, alguma coisa, você entra com o processo, preenche alguns formulários, e aí você fica apto a voltar para o país. Tá? Só que o que acontece nesse meio aí do repatriamento? Tá? Normalmente, as pessoas não têm uma ideia do que vai fazer quando ela vai para um outro país. Então, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos como turista. Chego lá, eu gosto do local, resolvo estudar. Poxa, eu não fiz faculdade, quero fazer minha faculdade aqui nos Estados Unidos. Eu peço a troca do visto de turista para estudante. E aí eu tenho todo o direito de ficar legal no país, tá? Isso aí não tem que contestar, isso não é errado, tá? Eu acredito que não seja errado, até porque muita gente faz isso, e você não tem culpa de ir para um lugar e gostar do lugar e querer ficar. Então você pode pedir a troca do seu visto e tal, e na verdade, se eu não me engano, acho que o visto continua como turista, mas você tem uma autorização de estudo, por isso que você consegue circular dentro dos Estados Unidos para poder tirar sua habilitação, fazer algumas coisas aí que permite, tá? Pelo menos o que eu entendo é mais ou menos isso. Agora tem pessoas que realmente... tinha até um canal no YouTube aí de pessoas que iam para os Estados Unidos para ficar, para morar, enfim. Então tem pessoas que realmente vai como turista já na intenção de ficar e de morar. Quando você consegue se manter, ótimo. Eu não estou falando que está certo. Tá errado você entrar como turista se você está pensando em morar. Mas tem gente que entra e consegue se manter. Como tem gente que não consegue e acaba voltando, ou enfim, dependendo da situação, pedindo um repatriamento. E muitas dessas coisas acontecem logo no começo, tá? Tanto para os Estados Unidos quanto outro país, para Portugal também, tenho conhecidos em Portugal e tal. E aí acontece o seguinte, quando a pessoa sai do Brasil com esse intuito de ficar, é bem complicado, tá? É bem complicado. Normalmente tinha um canal aí no YouTube e ele pegava pessoas que iam como turista e perdiam a passagem de volta. Não é perder no sentido de esquecer ou de realmente não estar encontrando, mas ia no intuito de comprar a passagem de ida e volta, de querer ficar no país e acabava perdendo a passagem de volta porque não embarcava no dia que tinha que voltar. Isso não é assunto para mim, eu não entendo muito dessas coisas, eu saí do Brasil 2 vezes, não foi no intuito de ficar, tá? Eu voltei para o país, não foi via aérea, mas isso é questão da imigração. A imigração que tem que ver isso, não sou eu, tá bom? Mas acontece uma coisa também que eu também não sabia disso, eu fiquei sabendo há pouco tempo, que é o cancelamento da passagem de volta, tá bom? Eu achava que quando você ia para um lugar, né, por exemplo, Estados Unidos, eu nunca fui para os Estados Unidos, mas eu não tenho nem visto para ir, mas quando você vai para um lugar, eu acreditava que as pessoas compravam passagem de ida e volta e perdiam a volta. Até aí, ou então por algum problema, perdia a volta, você tinha 1 ano aí para fazer essa troca, essa atualização do dia da passagem, você pagava um valor lá e conseguia utilizar a mesma passagem de volta, ela é válida por 1 ano. Mas aí eu vi que também existe o tal do cancelamento da volta, que é errado, tá? Então não aconselho ninguém a fazer isso. Se você tá com isso, cara, não faça. Por N motivos, não só porque é errado. Mas vamos supor, você vai para Portugal, passa pela imigração, você tem uma passagem de ida e volta, e quando você cancela a sua volta, já não é certo isso. Tá? Eu acho isso super errado. E vai que acontece alguma coisa, você precisa voltar no Brasil para pegar algum documento, você chega lá, quer estudar.
Ah, vou estudar aqui, vou dar entrada. Aí a escola te cobra um documento. Ah, eu preciso do seu histórico escolar, coisa que você não leva em viagem. Eu preciso do seu histórico escolar. Aí você vai e precisa voltar para o Brasil para buscar seu histórico escolar ou pedir na sua escola. Você não consegue, porque simplesmente você cancelou a sua passagem. E às vezes você cancela a sua passagem para ter uma economia. Ah, mas se cancelar a passagem, de repente eu vou ter um desconto aí de alguma coisa. Porque você já foi no intuito de morar, então você quer tirar essa vantagem. Só que isso aí pode sair mais caro lá na frente, entendeu? Então, assim, eu não aconselho a fazer isso. Isso é uma opinião minha, tá? Eu não aconselho a fazer isso. Se um dia eu tiver aqui para um outro país, eu não sei, a princípio eu pretendo trocar de estado, porque Rio de Janeiro para mim já deu o que deu em questão de violência, então eu prefiro trocar de estado. Mas, cara, não faça isso, porque eu acredito que tudo que começa errado termina errado. Então, se você tem essa ideia de ir, pode ser que funcione? Claro que pode. Pode ser que funcione, você vai entrar lá de boa e tal, não vai ter problema nenhum. Mas se tiver, como eu já conheço gente que teve problema, é um gasto muito maior. É muito mais complicado de resolver isso, entendeu? Então, eu quis falar um pouquinho de repatriamento com vocês, como que funciona, o que que é isso, tá? Não é só do fato de você não conseguir se manter, você pode pedir o repatriamento também de algum ente querido que veio a falecer num outro país, enfim, tá? Mas também essa parte do repatriamento aconteceu muito porque muita gente foi tentar uma vida nova e não e cancelou sua passagem de volta achando que fosse dar tudo certo, prevendo o futuro, e não foi bem assim que aconteceu. Se você quiser fazer, ok. Se você não quiser fazer, ok. Mas sabe por que eu estou falando ok? Porque na hora que der o problema, eu não vou te ajudar. É uma escolha sua, a consequência é sua. Então, sinceramente, eu não vou te ajudar. Se você me perguntar, pô, Sidney, você quer morar num outro país, como é que você vai fazer? Cara, Canadá tá aberto à migração, manda currículo. Se você arrumar um emprego lá, eles vão te chamar, eles vão legalizar a tua entrada no país. Portugal também, cara, quer estudar em Portugal, vai estudar em Portugal. Ah, eu quero morar nos Estados Unidos. Pô, se você tiver cidadania aí, se você tiver aquela cidadania europeia, qualquer cidadania europeia, na verdade qualquer não, tem uma lista aí de 50 países, eu acho, de cidadãos europeus, que você pode tirar o visto E2 e ele te dá direito de você morar legalmente nos Estados Unidos, te dá direito de trabalhar nos Estados Unidos, tá? Então, assim, você tem várias opções para poder viver bem, procurando uma qualidade de vida boa, como você sempre quis, mas da maneira certa. Se eu esquecer a minha carteira em casa de motorista, eu sair na rua sem minha carteira, como já aconteceu, mano, eu morro de medo de ser parado pela polícia e tomar uma multa. Você imagina num outro país que eu não falo inglês, que eu não falo nada, o cara pedir minha carteira, eu não tenho e com o passaporte vencido. Entendeu? Mas é como eu falei. Quer ir, vai. Beleza, vou achar legal. Não quer, não vai. Também beleza, vou achar legal. Mas eu não vou fazer nada por você. Eu não vou fazer nada por você, não vou te apoiar no sentido de, pô, cara, deu ruim. Pô, legal, foi uma escolha sua, não foi a minha. E outra coisa também que eu penso muito, né? Isso foi uma das coisas que me prendeu muito aqui também. Família, tá? Tem gente que não tem família e vai e se aventura. Tem gente que vai para realmente mandar dinheiro para a família, pensando sempre no futuro, sempre no bem. São escolhas, sempre vai ser assim, cara. Sempre a gente vai pensar no bem, sempre a gente vai pensar em família, sempre a gente vai pensar na qualidade de vida, mas tem gente que só enxerga a parte boa da situação, nunca enxerga a parte ruim. Então eu acho que a gente deve procurar um pouquinho aí, olhar para a parte ruim também e botar na balança a consequência. Se acha que vale a pena, vai lá, não vou te julgar por isso. Se acha que não vale a pena, também não vou te julgar por isso. Tá tudo certo, não sou ninguém para julgar. Mas pensa com calma, pensa com carinho, até porque eu posso tomar a minha decisão, mas eu não posso tirar o direito da minha filha disso. A minha filha tem 5 anos de idade. Se eu for para os Estados Unidos como turista e pensar em ficar ilegal lá, e a minha filha, consequentemente, ela também vai ficar ilegal, só que ela não pode ser responsabilizada por uma ideia que eu tive, por um desejo, por um sonho que eu tive. Ela não pode pagar por isso. Vai que daqui a alguns anos, quando ela estiver maior, ela queira voltar para o país, como que eu vou explicar para ela que ela não pode sair de lá?
Então ela não pode, inclusive se ela tiver entendimento disso futuramente, ela vai jogar isso na minha cara. Você não podia ter me trazido para um país contra a minha vontade, porque ela não tinha opção de escolha, e agora eu não posso mais. Vai que ela também é deportada, alguma coisa desse tipo, e não pode entrar num país que era o sonho dela era voltar para os Estados Unidos, e não pode porque eu fiz uma escolha errada. Então quando você está sozinho é muito mais fácil. Quando você tem outras pessoas que dependem da sua escolha é um pouco mais difícil, tá bom? Então esse foi um vídeo que ficou muito longo aí, desculpa o pessoal aí, mas eu não sabia sobre repatriamento, eu não sabia sobre cancelamento de passagem, de viagem, de volta, enfim. E vocês que estão pensando em sair do Brasil, eu só vim trazer essa notícia para que vocês pensem bem antes de qualquer coisa, pensem direitinho e que vocês também fiquem sabendo, para que vocês tenham noção do que você está se metendo, entendeu? Se mesmo assim acha que vale a pena, beleza. Se achar que não vale a pena, então, cara, te apoio de qualquer forma, porque no fundo você sempre vai estar sozinho e você é responsável pelas suas escolhas, beleza? Então é isso, galera. Se alguma agência de viagem pedir para você te oferecer essa questão de ida com volta cancelada, você já sabe o que é. Você já tem essa noção. Eu procurei na internet isso, não achei em lugar nenhum. Então eu acho justo você saber onde você está se metendo, tá? Porque o lado bom todo mundo conta, o lado ruim nem tanto. Então, assim, se você for fechar algum pacote de viagem, te oferecer isso, fique sabendo disso. Se você tiver algum problema e precisar voltar, você vai ter que comprar uma nova passagem, caso você venha cancelar a sua volta. Caso você não venha, você paga uma taxa pequena e aí essa sua passagem fica sendo válida por um período muito maior, beleza? Então é isso. Vou indicar uma agência de viagem, uma parceria também, se chama Ative Sua Viagem, tá? Eu vou deixar um link na descrição aqui, vou deixar o telefone da pessoa também. Você dá uma ligadinha, vai lá, fala com ela, pede explicação, vai te ajudar. Inclusive, o que eu achei bacana dessa agência de viagem é que se você não utiliza cartão de crédito, eles podem parcelar sua viagem no boleto também, é isso aí, no boleto também. Então fica a dica aí, você que quer viajar para qualquer lugar do Brasil, para qualquer lugar do mundo, se você tiver interesse de saber mais sobre isso, fechar algum pacote de viagem, antes passa com eles, mostra, vê se eles cobrem a oferta que você teve em outras agências e tal, e fala para eles lá que você veio aqui do canal Sidney Socorro, que foi indicado, beleza? E obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.